Boa tarde, meus caros alunos do 7º ano. Vamos iniciar mais uma videoaula e hoje a gente vai falar um pouco sobre os 3 domínios de seres vivos. Vocês podem me acompanhar pela página 26 e também pela página 27. Presta bastante atenção no vídeo para vocês responderem às atividades. Em 1977, Kaozi propôs um modelo baseado em aspectos evolutivos. A partir da comparação de sequência de rRNA, a partir desses estudos, ficou claro que os eucariontes apresentam muitas relações entre si e os procariontes poderiam ser organizados em 2 grupos. Os seres vivos passaram então a ser classificados em 3 subdivisões principais, chamadas de domínio, uma categoria acima de reino. Os 3 domínios existentes são Arquea, Bactéria e Eucária. O domínio Arquea é representado por organismos geralmente quimiotróficos e procariontes, que não possuem membrana núclea. Muitos dos representantes são extremófilos, ou seja, organismos que são capazes de viver em condições extremas. Esses seres normalmente vivem em locais ricos em enxofre, extremamente quente ou repletos de sal. Por viverem em muitos locais consideráveis inabitáveis pela maioria dos seres vivos, alguns autores afirmam que os organismos do domínio Arquea estabelecem os limites da tolerância dos seres vivos às condições ambientais. Diante dessas particularidades, pesquisadores consideram o estudo desses micro-organismos essencial para entender mais a respeito da origem da vida no planeta. O domínio Bactéria abarca organismos unicelulares e procariontes, que anteriormente eram classificados como eubactérias. Esse domínio engloba bactérias que causam doença ao homem e também aquelas encontradas em ambientes como a água e o solo. Considerando a classificação de Woese, extingue-se o reino Monera, uma vez que os procariontes estão agora agrupados em 2 domínios, que é o Arquea e Bactéria. O domínio Eucária, nesse domínio são encontrados apenas organismos eucariontes, ou seja, que possuem núcleo delimitado por membrana núclea. O domínio Eucária engloba organismos unicelulares, como é o caso dos protozoários, ou multicelulares, como ocorre em animais, fungos e plantas. Tá certo? Vocês podem estar acompanhando aí pela página 26 e a página 27. Qualquer dúvida é só me chamar via WhatsApp, que eu estarei tirando a dúvida de cada um, tá certo? Fiquem todos com Deus. Essa foi nossa aula de hoje. Segue pro vídeo. Arqueas e bactérias eram classificadas juntas durante grande parte do século XX. Foi assim que se notou as diferenças genéticas, como a sequência do DNA ribossomal e a composição do RNA, dividindo elas assim em 2 grupos. Imagine 3 grandes pastas onde vamos organizar toda a vida do planeta nelas. E os fatores determinantes para essa padronização serão as semelhanças fisiológicas e genéticas, ou seja, a maneira que suas estruturas biológicas operam o seu funcionamento. Vamos chamar a primeira pasta de Arquea, a segunda de Bactéria e a terceira de Eucária. Os domínios Arquea e Bactéria são os que possuem a maioria dos organismos do planeta, que por sua vez são unicelulares. Outra característica bem definida desses 2 domínios
é que todos são procariontes. O termo procarionte pode ser definido de grosso modo por células que não possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Isso quer dizer que o seu material genético está solto no citoplasma e não possui organelas. No domínio eucária, estão todos os seres vivos que suas células possuem a carioteca, que é um envoltório que recobre o material genético que pode ser simplesmente chamado de núcleo celular. Mas é claro que esses grupos possuem algo em comum. Ambos possuem membrana plasmática, citoplasma e ribossomos. Esses possuem RNA e produzem proteínas. Ambos possuem DNA que carrega as instruções de funcionamento da célula. No entanto, o DNA dos eucariotos está em forma de fitas organizadas em cromossomos. Já o DNA procarioto é circular e é chamado de plasmídio. Cada organismo multicelular do planeta evoluiu de um organismo unicelular. Enquanto alguns seres vivos unicelulares evoluíram para popular o mundo e transformar-se em espécies como baleias, macacos ou até mesmo as plantas, outros continuaram com um estilo de vida unicelular e não mudaram muito nos últimos milhões de anos. No primeiro domínio, que é o domínio das árqueas, temos as arqueobactérias metanogênicas, nitrificantes e extremófilas. O segundo domínio, que é o domínio bactéria, é composto pelas bactérias gram-positivas e gram-negativas, e também as cianobactérias. E por último, temos o domínio eucária, que inclui os reinos Fungi, Plantae e Animalia, e também está incluso nesse grupo os protistas, como algas e protozoários.